Olá, gente, bem-vindos de volta ou bem-vindos pela primeira vez ao Play Podcast. Eu sou o Everson, ele é o Helder e somos da Play Cinema. Eu acho que você deve saber se você está aqui. Então, deixa só aquele like pra gente começar bem já, né? Já deixa agora, você não vai perder nenhum minutinho da sua vida. E vai ser bem legal. E pra você que tá escutando aí, só escutando sem ver no YouTube, bem-vindos também. Vou passar a bola pro Helder, que agora ele vai pegar e apresentar o nosso convidado especial. Oi, gente, tudo bom? Então, o nosso convidado de hoje é ele que é acostumado a fazer grandes eventos e também casamentos. Ele criou um evento que nunca ninguém tinha pensado antes e ele fez um evento de magnitude sem tamanho. Com ele, agora com vocês, Pedro Marra. Oh, muito obrigado. Cadê a plateia, gente? Eu fiquei até nervoso aqui, ô Pedro Marra. Eu falei, tava morrendo de medo dessa apresentação. Eu falei, o que será que eles vão falar de mim? Meu Deus do céu. Primeiro, uma honra estar aqui com vocês. Muitíssimo obrigado. Não sei para que câmera eu olho. A gente que agradece. Eu tô me sentindo num estúdio global, sério mesmo. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, até porque muitos amigos meus e parceiros já participaram do Play Podcast, então é uma honra enorme estar aqui. Muito obrigado. Noiva e Música, justamente. Hoje o Play Podcast tem uma cara de Noiva e Música, então eu falo no canal Noiva e Música, eu falo, oi pessoal, aqui é Pedro Marra Cerimonial, você está no canal Noiva e Música. E estou muito feliz, muito obrigado mesmo pelo convite. A gente que agradece. Pedro, e me fala um pouco da sua experiência com eventos, assim, eu sei que não é de agora que você faz, já ter uma história, né? Não quero entregar a sua idade. Mas conta um pouquinho aí da sua trajetória com eventos. Bom, eu costumo conversar sobre a minha trajetória com eventos quando ela realmente começou, que foi no meu aniversário de 1 ano de idade, então foi ontem, né? Eu lembro que meus pais me vestiram todo bonitinho de gravatinha azul, de smoking branco e, gente, as fotos são incríveis, depois eu vou compartilhar com vocês. E a minha mãe falava que eu recebia as pessoas na minha festa de aniversário. Eu tava super feliz, eu ia, tipo assim, eu tirava foto com o povo e eu vou acostumar com esse microfone daqui a pouco. E eu tirava foto com as pessoas e tudo, e assim, ficava encantado com aquela movimentação. E desde o meu primeiro aniversário foi assim. Depois, eu sempre fui aquela pessoa que na escola fazia as apresentações. Então, assim, dos 5 que eu tenho agora recordação, né? Dos 5 anos em diante, eu sempre fazia apresentação de teatro, era da parte de turma de coreografia, de dança e tudo. Sou muito fã de Sandy Júnior, então assim... Isso é verdade. Todo mundo sabe, né? Então eu lembro de coreografar na época do Marista, que eu estudei na 8ª série, eu lembro de coreografar a música A Gente Dá Certo. Então o ano passado eu tive a oportunidade de ir no show deles no Rio, né? Com aquele show de 100 mil pessoas. Tava dançando lá a coreografia? Incrível, eu lembrei da coreografia. Então, desde criança, eu sempre gostei muito e realmente, Sandy Júnior tem um papel muito fundamental assim, na minha formação enquanto comunicólogo também, porque eu escolhi fazer publicidade e eu trabalhei com eventos de todos os formatos, né? Fui também editor de site de moda, fui fotógrafo e fiz filmagem também. A gente está aqui num podcast que também tem da Play Cinema, então eu tenho que falar isso. E a gente já vai chegar também nesse assunto da filmagem, mas assim, eu trabalhei muito com isso também, como repórter, fotógrafo e videomaker e tal. Então, nos eventos, eu comecei a fazer os eventos de moda antes, né? Antes de fazer as festas e tal, as festas de casamento. E eu fiz São Paulo Fashion Week, Fashion Rio. Aqui em Brasília tinha uns eventos de moda, na época vocês não eram nascidos, mas eram bem legais. E tive muito esse contato com o pessoal, né? E aí, com o casamento, eu comecei a trabalhar em 2011, junto que eu estava nesse site de moda e comecei a trabalhar com casamentos. E foi interessantíssimo para mim, porque eu já tinha feito muitos eventos, aniversários, eventos grandes e tudo. Na época da faculdade, a gente era chamado para poder fazer shows. A gente era o pessoal que recebia as pessoas na primeira fila dos shows. Então, assim, pra vocês terem noção, não sei se é da época de vocês, eu fiz show do Rebelde 2 vezes e tal. E foi muito interessante trabalhar com isso. E eu falei, não, quero fazer festas, eventos e tudo. Então, assim, eu sempre fiz formaturas e tal na época da escola.
E quando eu passei para os casamentos em 2011, 2012, eu tive contato com festas gigantescas, né? Aqui em Brasília a gente fazia casamentos de 2.000 pessoas. Então, assim, era um show. Saudades. Saudades mesmo. Era uma festa que ficava 45 dias para montar e mais 20 dias para desmontar. Então, assim, era um outro patamar de eventos. Então, eu fui criado dentro do universo de casamentos para fazer esse tipo de festa. Mas uma pena que durou, na minha trajetória, isso durou pouco mais de 2 anos. Depois as festas elas tiveram o tamanho que tem hoje, né? 200 pessoas, 150, 300 pessoas, né? Eu consegui fazer um casamento de 500 pessoas no ano passado e um de 400 pessoas há 2 anos atrás. Mas isso é praticamente raro aqui hoje. É realmente muito difícil. Isso, então assim, a gente tem um formato de evento que veio muito para essa questão das 300 pessoas. E aí a gente está falando só de casamento por enquanto, né? Como eu vim fazendo esses casamentos, gente, eu vou ter que parar um pouquinho. Tá nervoso? Tô nervoso. Porque eu quero. É porque a gente tá aqui. Do noivo e música. Vamos falar do noivo música um pouco, então. Calma. Ai, meu Deus. Que eu tava falando dos casamentos, eu tô com muita vontade de chorar, com vontade de fazer. Tá com saudade, meu filho? Muita saudade. Tô com saudade, né, minha filha? Então, assim, casamento pra mim é incrível porque tem a ver com o noivo, a noiva, tem a ver com a ansiedade, tem a ver com a expectativa, né, que é gerada, tem a ver com a união das famílias. Então, isso pra mim é o principal, assim. Então, independente do formato de casamentos que eu aprendi a fazer, que eram casamentos gigantescos, pro formato que a gente faz hoje e os formatos que a gente tá fazendo a partir de agora, o principal é a união das famílias, né? É a celebração do amor do casal. Então, assim, eu acho que eu sou muito feliz com o que eu faço, sou muito realizado e eu quero fazer cada vez mais dessa forma. E aí eu quero falar um pouquinho do evento também. Uhum. Desculpa. Não, eu fico me auto-entrevistando aqui. Acabou que você meio que teve que se adaptar de 500 para 200, né? 150 e agora, nesses últimos meses, a gente está começando a acostumar com os casamentos de 50, né? Até tudo se normalizar, né? É legal isso que você falou, porque assim, a gente já tinha feito uma experiência de Envelopment Wedding, que é só o noivo e a noiva, né? E nesse momento que a gente está vivendo, especificamente agora, que a gente está, né, a gente está passando pela pandemia, isso já ficou muito evidente. Então, na verdade, isso é uma saída para os casamentos que precisam acontecer agora, com menos porque pessoas. Tem gente que não aguenta mais, tem que casar, tem que sair da casa da mãe. Por N motivos, que sair da casa da mãe, né? Ter o plano de saúde do marido ou da esposa, enfim. Então, assim, e ter realmente o rito de passagem. Então, eles servem para poder ter essa passagem, mas para o ano que vem, né, assim que chegar a vacina, a gente vai ter os casamentos de novo nesse formato. Então, nesse formato que a gente já está acostumado, porque o grande lance da celebração do amor é você confraternizar com as pessoas que você ama. Então, antigamente em Brasília, existiam esses casamentos muito grandes por conta de serem casamentos mais sociais, mais políticos, né? O pai tinha muito essa questão de convidar a sociedade para poder ver o casamento. Depois que o casamento passou a ser uma festa realmente que os noivos estavam oferecendo para as pessoas, aí ele passou a ter um formato um pouco mais real, digamos assim, né? Condizente com a realidade atual. E agora me fala um pouco sobre do Noivo e Música, né? Que é um evento que é muito grande, né? E acabou que foi pelo Brasil afora, né? Foi incrível. Só uma coisa, foi inspirado na Sandy também? Foi, não inspirado na Sandy, mas desde o primeiro, vocês estão com a gente desde o primeiro, vocês sabem disso. A gente tem que ter pelo menos uma música de Sandy Júnior em toda a edição. E aí, o ano passado, sem saber que Sandy Júnior ia fazer uma turnê comemorativa dos 30 anos, a gente fez uma turnê do Noivo e Música pelo Brasil também. Lógico que muito menor que a turnê de Sandy Júnior. Você imaginava? Foi em 2017 que a gente começou, né? Foi, 2017. E você imaginava que ia percorrer Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, Goiânia, Brasília? Não imaginava. Na verdade, quando a gente teve contato com a Lorenza, porque assim, a gente começou a fazer com o Davi, né? Eu conheci o Davi em janeiro de 2017 e em novembro de 2016, quando eu abri o Noivo e Música, né? Assim, quando eu tive a ideia do Noivo e Música, ele entrou no ar dia 2 de janeiro de 2017. Mas em 2016, eu já tinha pesquisado a Lorenza e eu falei, gente, meu sonho é trazer a Lorenza pra cá e tal. E a gente conseguiu fazer isso em 2018, depois que eu fiz o casamento com ela, em junho, e em dezembro a gente fez um Noivo e Música só da Lorenza Posa, que a Play Cinema também já gravou praticamente todos os Noivo e Músicas. Então,
A gente teve muito isso e depois que a gente fez esse Noiva e Música com a Lorenza, que foi acho que o 9º ou 8º que a gente já tinha feito ao vivo, eu falei, a gente precisa fazer uma turnê nacional. E aí ela falou, não, Pedro, vamos fazer sim. Eu estava super empolgado. E aí a gente começou a pesquisar as cidades, os lugares que a gente tinha parcerias, e uma cidade foi puxando a outra. Como que de uma forma que, sabe, quando você faz e começa e as parcerias vêm e tudo. Então, e lógico, aliou o nosso know-how, o nosso nome, que a gente já tinha aqui em Brasília, com o nome da Lorenza, do Davi, de todos os parceiros, e a gente conseguiu levar o Noiva e Música para fora de Brasília. Então a gente fez as cidades, né? Goiânia, Florianópolis, Rio de Janeiro e São Paulo. Então a gente foi até para São Paulo e depois fez Brasília também de novo. Então foi sensacional. Sim. E todo mundo me fala da experiência que é o Noiva e Música, né? Que ali você pode curtir o artista que muitas vezes vai tocar no seu casamento e tal. E aí eu lembro já que teve banda baile, né? Teve de todo quanto é jeito, né? Também vários fornecedores para a gente realmente ter uma experiência com cada fornecedor que está ali, aproveitar. É realmente um evento diferenciado. Quando eu fazia, e eu agradeço muito vocês por isso, por vocês terem registrado grande parte desse movimento que a gente já fez, né? Porque o que acontece? Eu sempre fiz eventos de moda, semanas de moda, e os eventos de noiva que eu produzia na época, eles sempre estavam pautados na passarela. Então, assim, existiam os fornecedores, só que o evento estava muito voltado para a passarela. E aí, o pessoal da música falava, bom, a gente precisa fazer alguma coisa que a gente tenha um destaque também, né? Porque as pessoas já vêm no evento, já sabem que o vestido tem muito destaque, a roupa do noivo tem muito destaque, mas e a música? A música está lá no cantinho, a música está lá na ponta, e as pessoas veem só como trilha sonora. E aí eu falei, gente, eu nessa minha trajetória de produção, de festa, produção de casamento, de desfile e tal, eu já fui DJ também na época da faculdade e até um pouco depois. Eu falei, eu vou criar uma coisa que tenha a ver com a minha essência. O que são as duas coisas que eu mais gosto? Então eu juntei noiva e música, e o Noiva e Música é dessa junção de casamento e trilha sonora, colocando a música no centro de atenção de um evento de noivas. Então, na verdade, essa palavra é muito usada, mas assim, é realmente uma experiência, né? A pessoa entra lá, ela tem acesso a um show, ela tem acesso a uma festa. E até desfile também. Isso, com os fornecedores, e tem os desfiles naquele formato trunk show que a gente fala, né? Então, as modelos, elas passam pelas pessoas, não necessariamente tem uma passarela. E a música é o centro, né? A gente tem esse formato de show mesmo, de as pessoas sentadas e tudo. E você falou que já teve também banda, porque realmente já teve banda, a gente já teve pista de dança, mas a gente também já fez dentro da igreja 3 vezes, né? Então foi muito interessante porque o Noiva e Música tem esse papel também de educar as pessoas, principalmente fazer um Noiva e Música religioso, no caso na religião católica, que é a fé que eu professo, que a gente teve a oportunidade de fazer na Catedral 2 vezes e no Santuário Dom Bosco. Agora eu não sei para onde eu olho, deixa eu ver para lá. Parece aqui. E Pedro, como é que você vê, como é que você pode, explicar para mim a diferença de um evento grande como esse e um casamento que também é uma coisa grande, que são vários fornecedores? Como é que é lidar com os dois tipos de evento? Eu acho que o casamento as pessoas estão mais acostumadas a fazer. Então o casamento ele segue um roteiro que ele é mais formatado para aquilo ali. O Noiva e Música, a gente teve uma dificuldade no começo de explicar para as pessoas o que era. Vocês viveram isso comigo na primeira vez, porque quando a gente fez daquele tamanho, que foi no Teatro do Royal Tulip, teve decoração da Rafa do Patuanu, né, da Rafaela Rolandini, nunca sai do Patuanu, e ela, né, decorou o Noiva e Música lá. As pessoas começaram a perguntar pra gente, nossa, esse evento é o quê? Anual? Né? Porque a gente fez uma coisa incrível, né? Virou bimestral, né? A gente fez 4 num ano, 4 no outro, e aí falou assim, não, agora a gente vai parar. A gente fez 6 o ano passado. Então, a gente vai fazer menos, aí fez 6, né? Junto com a turnê. Né? Sandy Júnior faz turnê, a gente fez também. Aí Sandy Júnior parou de fazer turnê, a gente parou também, né? Não por conta disso, mas e realmente explicar para as pessoas o formato nas primeiras vezes foi mais complicado, porque as pessoas não tinham muita noção. Quem estava trabalhando com a gente explicava e tudo, mas só ia saber lá na prática. No casamento, você passa o roteiro, você tem a confirmação e tudo. Então, depois que os contratos estão fechados no casamento, é mais fluido de fazer, né?
Então, o Noiva e Música, ele teve isso também de mostrar para as pessoas como era o formato. Depois que a gente já teve, inclusive com a Play Cinema gravando e tudo, mais vezes o Noiva e Música aqui, a gente conseguia apresentar para as pessoas das outras cidades, e aí o pessoal falava, é isso aqui que vocês precisam, então a gente vai fazer desse jeito. E aí foi mais fácil de fazer os outros, né? Pedro, você que tem um pouco de experiência com igrejas católicas, né? Me fala um pouco de algumas regras, coisas básicas, não só para vídeo, mas para os casais e para os convidados e para os fornecedores de forma geral, como se portar na hora da cerimônia. É interessante você perguntar isso para mim, Helder, porque o que acontece? A gente fez um Noiva e Música já na Catedral de Brasília, duas edições, a gente fez no Santuário Dom Bosco. Esse do Santuário Dom Bosco que a gente fez o ano passado, tem um conteúdo muito grande no YouTube do Noiva e Música falando a respeito disso, né? E uma das dicas que não é minha, foi do padre Carlos que participou com a gente, que é o seguinte: você entender um pouco mais da doutrina. Então, assim, igreja é um lugar sagrado, né? Que merece respeito. Então, assim, se você não é católico, se você professa outra religião, ou mesmo você é ateu, você tem que entender que você trabalhando nesse local, ou você indo como convidado, existem ritos, né? Existem formas que precisam ser respeitadas ali, né? Então, assim, você não pode entrar de qualquer jeito, você tem lugares em cima do presbitério que você não pode passar. Então, a gente tem o presbitério, que é o lugar onde o presbítero fica para poder celebrar a missa, o matrimônio e tudo, os ritos, que é aquela parte mais alta. E a gente tem o altar, que é, né, a mesa, e também tem um altinho ali, que não se pode passar atrás, não se pode pisar. Então, assim, quando o fotógrafo, filmagem está ali naquele momento da cerimônia, a gente precisa, se eles não têm essa noção, digamos assim, enquanto cerimonial, a gente precisa dar esses toques. De preferência antes de acontecer o casamento. Mas o ideal seria, e isso aí já é uma frase, como eu falei, do padre Carlos, que ele falou, está lá no vídeo, que a pessoa precisa entender minimamente assim, o básico do rito do matrimônio. Isso vale para a igreja católica, vale para a igreja evangélica, para qualquer outro tipo de igreja que as pessoas forem entrar. Por quê? O casamento, ele é um momento, é um rito, ele tem regras estabelecidas e tudo, ele não é feito de qualquer forma, e se você está fazendo ele dentro da igreja, é um lugar sagrado. Então, assim, você precisa confirmar com o pastor, com o cerimonial, de que forma você vai atuar lá dentro. Você não pode fazer qualquer coisa, você não pode decorar a igreja de qualquer jeito, você não tem várias coisas e determinados lugares que você não pode entrar. Então, assim, não é porque você, enquanto noiva, você alugou um horário da igreja que você pode fazer tudo ali, né? Assim como fornecedor. Não é porque você está trabalhando para os noivos que você pode fazer qualquer coisa ali. Então, é preciso ter muita noção, muita tranquilidade e saber mais a respeito de onde você está fazendo. Isso é verdade. Geralmente, a gente, quando vai fazer casamento, né? Se a gente não conhece a igreja ainda, porque cada igreja tem uma regra, né? Aí, quando a gente não conhece, a gente procura o padre, o capelinha, não sei, coroinha, né? É que eu não sou católico, o sacristão. Desculpa. O sacristão. Aí eu pergunto, onde é que eu posso ficar e tal, para não ter problema, né? Para não ferir o próximo, né, de alguma forma. É muito interessante isso que você falou, Helder, porque eu acho assim, na dúvida, pergunte e seja tranquilo, seja humilde, porque assim, aquela pessoa que está ali celebrando o casamento, geralmente o padre, o diácono, a gente está falando da igreja católica, tá? Ele está tão cansado já das pessoas desrespeitarem, que se você chegar para ele com toda a humildade do mundo, por mais que você não saiba, né? E aí? Onde eu posso pisar? Você prefere que eu faça isso? Eu posso ficar aqui do seu lado na hora que você estiver abençoando as alianças? Ele pode falar para você, não, eu gostaria que você ficasse um pouco mais afastado. Aí você fala, bom, eu preciso pegar esse momento, como é que eu faço? Eu tô com uma câmera aqui que ela não entra, tipo, ela não tem tanto alcance. E aí você precisa conversar com ele numa boa, para que não fique também naquele monte de gente em volta do casal, né? E você consiga pegar todas as imagens que você precisa fazer, tanto a filmagem quanto a fotografia. Mesma coisa vale para o cerimonial.
a gente não pode correr dentro da igreja, a gente não pode usar roupas decotadas dentro da igreja, né? Então, assim, precisa ter toda essa noção e essa dica. Isso de correr é importante, viu? Porque a gente do vídeo, aquela hora que a noiva tá no final do corredor, Do nada você aparece lá. aí a gente tem que dar um gás de algum jeito, sem ser feio, a gente tem que dar um Marcha jeito atlética. de gravar lá atrás e chegar na frente e conseguir gravar. Assim, a gente tem mais câmeras, mas para garantir, enquanto mais imagens a gente tiver, fica mais bonito, né? Mas realmente a gente... É complicado essa parte. Eu acho que assim, você correr com uma câmera na mão, tudo bem, mas você é o cerimonial, você tá correndo com o rádio, com a prancheta na mão, o povo fala assim, meu Deus, tá pegando fogo em algum lugar. Então, assim, o cerimonial não corre, tipo, o mundo tá acabando, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Então, a gente realmente tem que manter o controle. E mesmo que a gente não tenha o autocontrole na hora, a gente precisa pelo menos parecer Faz de manter. conta. Faz de conta, mantenha o seu, né, pelo menos do lado de fora, você tem que estar controlado. É a dica. Então, Pedrão, e o Pedro Marra cerimonial, como é que funciona mais ou menos? Quando os noivos chegam lá e te procuram, você faz todo o direcionamento e tal? Tem uma data, assim, vamos supor, ideal para te procurar? Vou contratar cerimonial? Tanto tempo antes do casamento? É interessante falar que o cerimonial, quanto antes, é melhor. A gente trabalha com uma antecedência. Já noivou, ou antes de noivar já contrata. Tem amiga minha que já me contratou antes de ter o noivo. Caramba! Antes de namorar. E isso é o ápice da... Você providencia também? Não, a gente não... Por conta da pandemia, a gente acabou não abrindo a nossa agência de encontros. Mas eu tô pensando em fazer alguma coisa assim nos stories do Instagram, do Noiva e Música, né? Assim, tipo, né? Fazer alguma coisa, uma coisa misturada com o Tinder. Porque o que teve de casal que já casou com a gente, que se conheceu no Tinder, carnaval e tudo, então a gente tá fazendo uns estudos, assim. Mas, assim, eu trabalho com antecedência de 18 meses, de até 18 meses. Então, eu já fiz um casamento com 25 dias de antecedência. O que vai diferenciar uma coisa da outra? Quanto tempo a gente tem e a gente faz tipo um supletivo de casamento. Então, assim, você tem 25 dias, então a gente vai marcar 3 degustações num dia só. Vai ser muito cansativo para você. Mas se você tem esse tempo, a gente vai fazer caber nesse tempo. Porque cada casal é de um jeito. É lógico que a gente trabalha tendo as reuniões mínimas, né, de decoração, buffet e música. A gente faz reuniões finais, reunião de roteiro, ensaio do casamento e tudo. Mas se você tem mais tempo, aí a gente pode espaçar essas reuniões e espaçar, inclusive, o tipo de pagamento que você vai fazer aos fornecedores. Então, se você tem mais tempo, é melhor para os noivos, melhor para todo mundo. Agora, se você quer casar mês que vem, a gente consegue fazer. Era a minha próxima pergunta. Nesse momento, a gente está acontecendo muitos casamentos menores, né? Não sei se o pessoal está aproveitando que menos pessoas que pode convidar e está casando logo para adiantar. Mas falando sério, eu acho que você pode convidar menos pessoas, é isso. Até para o seu casamento ficar um pouco mais em conta. Fica bem bonito, mas tipo, como é que você tá fazendo? Tipo, Pedro, vou casar em outubro e digamos que falta 1 mês, 2 meses. Como é que você faz com essas reuniões, com os fornecedores? Como é que você está fazendo agora? Principalmente agora, nesse período de pandemia que a gente está vivendo, a maioria das reuniões estão acontecendo online e as reuniões que precisam ser presenciais a gente acompanha, vai com máscara, álcool gel e tudo. Então, assim, a gente consegue fazer. Se a gente tem 2 meses, a gente vai juntar tudo e fazer. E uma coisa que o Everson perguntou também, a questão dos fornecedores, né? Como é que a gente trabalha? A gente indica principalmente os parceiros do Noiva e Música. Os noivos não são obrigados a fechar com os parceiros, mas se eles fecharem, eles vão ter negociações melhores com os nossos parceiros. Porque assim, cada pessoa trabalha de um jeito. Eu sou um cerimonial que não trabalha com comissionamento. Então, se eu vou cobrar um valor dos noivos, eu vou cobrar aquele valor e pronto, sem surpresa, sem adicional. Então, os parceiros do Noiva e Música que já trabalharam com a gente, eles podem fazer, inclusive, valores melhores para os noivos, né? Já que eles não estão me passando nada, eles podem usar a margem deles para poder beneficiar os noivos. E aí, a gente tem uma preferência de trabalhar com quem a gente já conhece, né? Com as pessoas que a gente não conhece ainda, a gente tem toda a disponibilidade para poder conhecer, né? Já tive várias surpresas ótimas de nunca ter trabalhado com alguns fornecedores e ter, assim, coisas incríveis. Amado. Eu quero
quero até aqui citar, não sei se eu posso citar nomes? Pode, quem você quiser. É livre. Rede Globo, Gisele Bündchen. Queria agradecer o pessoal da Globo, maravilhoso. Você tá muito à vontade, eu vi que você é muito experiente já, tá todo, né? Não ficou nem nervoso, nem tremeu. Não, eu fico nervoso com TED, pagamento à vista. É a única coisa que te emociona? Me emociona mais que eu te amo, eu falo isso com o povo. Quando a noiva fala assim, Pedro, fiz um TED, eu falo, eu te amo também. Linda. Maravilhosa. Então, assim, eu acho que isso também eu acho muito incrível, mas... Nossa, onde é que estava a pergunta? Eu fico muito emocionado com o TED, gente. Desculpa. A questão dos fornecedores e tal, trabalhar juntos e tal, sabe? É muito incrível. Da surpresa que você ia falar, que teve uma surpresa com alguém. Tive surpresa. Como a gente é noivo em música, né? Eu olho para aquela câmera. Gente, eu tô olhando meio de lado, assim. Que os meninos não quiseram eu ficar do lado direito. Que eu falei, a Sandy só fica do lado direito. Aí você vai ficar no lado do Júnior. Eu vou ficar do lado do Júnior. Então, Júnior, beijo pra vocês. Como eu sou noivo em música, eu tive uma experiência incrível com o pessoal da banda McNamara, aqui em Brasília, que a gente fez um casamento em plena pandemia. Eles estavam contratados para ser a banda baile e eles tiveram que inverter o contrato deles. Os noivos não tinham fechado a banda da cerimônia. Então, para não acontecer o cancelamento do contrato e gerar um estresse e tudo, a Aline, da banda McNamara, ela se propôs a fazer a cerimônia e a recepção. Então, porque a gente não teve a pista de dança. E foi incrível, porque assim, além da gente ter feito a reunião final de música e tudo, a Aline foi até lá na Vila Jardine pra gente fazer o ensaio da cerimônia. Ela foi saber como era a cerimônia, como era o ensaio. E ela formatou a banda para ter na cerimônia. Então, assim, a banda foi incrível na cerimônia e ela fez a banda na recepção, com animação, com todo mundo distanciado, cada um na sua mesa e tudo, mas foi sensacional. O cuidado que eles tiveram, então assim, a qualidade técnica, a disponibilidade e a vontade de fazer acontecer junto com a gente, pessoal que nunca tinha trabalhado comigo também, e eu também nunca tinha trabalhado com eles. Então assim, com todos vocês a gente já teve... Olha eu segurando o microfone. Com todos vocês a gente já teve a oportunidade de trabalhar várias vezes. Então foi um pessoal que eu fiquei muito encantado, porque eu fiquei emocionado mesmo, com o comprometimento, com a vontade de fazer. Então, assim, não é porque a gente nunca trabalhou junto, no Noivo e Música ou em casamento, que eu não posso trabalhar com você de outra empresa. Então, acho sensacional. Obrigado, Banda McNamara. Beijo, Aline. Pedro, eu já fiz alguns casamentos nesses dias atuais, né? E geralmente foi com umas 20 pessoas, realmente só a família mesmo. Eu sei que você fez um casamento com tudo que tem direito, né? Acho que só faltou a pista de dança. Como é que foi essa experiência? Foi muito emocionante, assim, porque foi legal ver um monte de gente, porque a gente fica mais dentro de casa, no escritório, a gente não vê tantas pessoas, né? Então, agora que a gente está começando a ir, a gente falou que a gente começou a ir para os restaurantes abrindo, as coisas abrindo, a gente conseguia fazer casamentos um pouco maiores, né? Então, foi interessante mostrar para os convidados que, mesmo sendo um casamento um pouco maior do que a gente estava acostumado a fazer, ele também ia ter todas as medidas de segurança e distanciamento. Então, assim, a gente fez a pré-confirmação de presença e para ver se as pessoas iriam mesmo. A gente reforçou a questão do uso da máscara, do distanciamento social e da questão da marcação das mesas. Então, assim, diferente de outros casamentos que a gente já fez com mesa reservada, você fala, por que você me colocou aqui do lado de não sei onde? Por que você me colocou aqui? Eu queria ficar do lado da mesa do bolo, você me colocou do outro lado do salão. Não, as pessoas já sabiam que elas iam sentar na mesa 3, na mesa 4, tudo, quem convive na mesma família. Então, assim, até 6 pessoas estavam sentadas juntas e tudo. A gente tinha mesa de 2 pessoas. Era só o casal que ia sozinho para o casamento, sentou como se fosse uma mesa de bistrô. Então foi super interessante esse movimento. Foi interessante fazer essa conexão com o buffet também, com o pessoal que fez todo o registro do casamento e tudo, já estavam cientes daquilo. Então, assim, é um casamento que até fiz uma live hoje mesmo falando sobre a questão da noção das pessoas. Então, assim, é um casamento que não tem pista de dança, não tinha bebida alcoólica, era um casamento com um jantar. Um jantar muito bem feito, muito bem servido pelo pessoal da Andréa Salles, com um aplicativo, as pessoas baixavam o aplicativo antes, chegavam lá, liam o QR Code e faziam um pedido na mesa. Igual restaurante. Igual restaurante, mas igual um restaurante muito bom, porque você fazia o pedido. Sim, que ela é ótima. Então, assim, igual um restaurante incrível, porque você fazia o pedido na mesa, você não só olhava o cardápio, você fazia o pedido e chegava para você a comida. E funcionou super bem, então foi incrível. Uma coisa que eu tenho visto nesses casamentos menores, assim,
é que a emoção realmente é muito grande. Porque, mesmo que não tenha festa, né? Mas não sei se é porque tem menos pessoas e são as pessoas assim, mais bem selecionadas mesmo. Sei que a emoção é muito alta, é muito alta. É muito bom você fazer um casamento menor porque você consegue dar mais atenção, tanto para os convidados quanto para as pessoas que estão trabalhando em volta de você. A gente tem o privilégio de ver os dois mundos, né? A gente, como fornecedor de casamento, a gente está muito em contato ali com os noivos, com os convidados, e a gente tá vendo todo o bastidor do evento, né? Então é muito legal você sentir essa vibração das pessoas e essa vontade de fazer acontecer, né? Então, assim, o mais importante é celebrar o amor dos noivos. Então, estar ali vivendo, convivendo e trocando essa energia com os dois públicos é muito bacana. A questão mais do trabalho, no caso, assim, tipo, foi tranquilo para todo mundo? Ou você acha que teve algum probleminha, algo? A gente teve muita conversa antes e foi uma coisa até que a gente falou no bate-papo, que foi o seguinte: existia uma conversa de fornecedores com noivos, dos fornecedores e de fornecedor, no caso eu, cerimonial, noivos e convidados. A gente precisava saber se os convidados iam ao casamento, primeiro de tudo, né? Se os convidados estavam dispostos a ir ao casamento, se os noivos estavam dispostos a fazer nesse formato e se os fornecedores estavam dispostos a bancar, a ir para o casamento nessas condições de máscara, de viseira, de face shield, de tudo. Então, assim, foi muito interessante para a gente. Isso, depois que estava tudo conversado, todo mundo confirmado, a gente falou, não, então a gente vai fazer, vai ser viável fazer. Mas realmente mexe com tudo, é como se você estivesse fazendo um casamento pela primeira vez. Então, sabe andar de bicicleta? Quando você pega uma bicicleta, você estava numa 100 marchas, você pega uma de 21 marchas, sei lá, e aí você fala, nossa, aqui tem outros controles e tudo, mas eu sei como fazer. Nossa, que alusão maluca, né? Sabe quando você tá dirigindo um carro e você pega um automático? Sim, tem uns botões a mais aqui. Tem uns botões a mais. Mas o dia que, quando você separa o carro é, sei lá, é do seu amigo, do seu pai e tudo, você não tá no seu carro, ele falou assim, moço, abre aqui o tanque de combustível. Eu falei, moço, eu não sei abrir o tanque. Eu só tô andando. Ô Pedro, e no ano que vem, quando tudo estiver 100% normal, quais são os planos do Noivo e Música e do Pedro Marra Cerimonial, assim? A gente tinha um plano de fazer o Noivo e Música Paris, né? Ia ser um Noivo e Música no quintal da Sandy. Justamente, uma coisa assim. Porque a Sandy foi pra aqueles, né? Eu tô brincando, a Sandy vai pra Croácia e a gente vai junto. Não por isso. A gente tinha uma vontade de fazer um Noivo e Música num pub em Paris ou em Lisboa. Então, assim, é um sonho que tá guardado. Então, eu tô até aqui falando no Play Podcast para deixar registrado, porque eu acho que o que a gente joga pro universo, o universo recebe. Então, que seja Paris, não seja Aparecida de Goiânia. Se for Aparecida de Goiânia, não tem problema, que eu também amo. Acho sensacional, mas é uma vontade que a gente tem para fazer. A gente tem um Noivo e Música Brasília guardado, que já estava sendo comercializado com os fornecedores e tudo. Então, assim, a gente vai fazer esse Noivo e Música assim que a gente conseguir fazer, estiver viável para fazer, mas é uma vontade de fazer um Noivo e Música fora do país. Então, a gente pensou em Paris e Lisboa. Vamos ver. Então, Pedrão, o papo tá muito bom. Agradeço de novo você ter vindo aqui trocar uma ideia com a gente. E você aí já se inscreve no canal, não deixa terminar não, porque senão você vai esquecer. No Noivo e Música também. No Noivo e Música também. Segue o perfil do Pedro. Do lado. Isso. Segue o Instagram do Pedro, segue o Noivo e Música, tem Instagram do Noivo e Música, tem do Pedro. Lá você fica sabendo de tudo. Ele tá fazendo bastante, postando bastante vídeo e tal. Um conteúdo bem bacana. Partindo pro final, né? Sinta as dores do parto, mas vamos lá. Pedrão, digamos assim, na sua experiência como cerimonial, você tem alguma dica assim, essencial assim, para as noivas, ou seja, talvez para fornecedores, alguma coisa assim que você diga e mude a vida dessa pessoa? Eu acho que a principal dica é você fechar contrato com quem toca o seu coração, independente se é cerimonial, se é filmagem, se é foto, se é buffet, tudo. Porque o casamento é um momento único na vida das pessoas, né? E é único pra gente também. A gente dificilmente vai repetir um casamento de uma pessoa, né? Então, assim, se você estiver buscando, né, um fornecedor para o seu casamento, se ele tocar o seu coração, se você se vê casando com aquela pessoa, você se vê se relacionando com ela para você ter o grande finale lá no dia do casamento, feche com ela. Então, assim,
não vá só pelo preço. Não vá na que toque seu bolso. Não vá na que toque seu bolso, porque pode tocar realmente. E assim, se tiver muito inatingível para você naquele momento, chora pra pessoa, fala, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu brinco que a gente pode entrar no pelo amor de Deus. Com os nossos parceiros, eu falo com os noivos, eu falo, não, a gente entra no pelo amor de Deus, com os meninos e tudo. Porque entra no pelo amor de Deus que geralmente funciona. Então, assim, se você quer mesmo aquela pessoa, se você se conecta com ela, se os valores dela têm a ver com os seus, porque às vezes eu falo, o Pedro é muito brincalhão, o Pedro é muito analítico, muito organizador, muito controlador. Não tem nada a ver comigo. Um exemplo, tá? Não que eu seja tudo isso, tá, gente? Não que eu seja analítico, conversador, controlador. Não que eu vou falar pra vocês que a mãe de noiva fechou comigo porque no meu escritório tava tudo organizado. Ela olhou as coisas extremamente no lugar. Eu tenho lua em virgem, né? Aqueles, né? Porque é muito organizado. E ela falou assim, Pedro, eu amei a sua organização. Eu vou fechar com você. Você não precisa falar nada comigo. Você já vai casar minha filha. Só o contrato que eu vou fazer o TED. Você emocionou. TED, gente, é melhor que eu te amo. Então, quando ela falou do TED, eu falei, não, então, maravilhoso. Então, eu acho que se tocou o seu coração, se tem a ver com você, case com aquela pessoa. Eu tenho muito isso, porque a gente tem um casal em comum, que inclusive teve tudo a ver com a gente, fechou comigo, porque eles eram um casal de médicos, que era amigo de um casal que a gente já casou, veio aqui no escritório da Play junto com o casal Nogueira, e fechou com os 4, né, casal Nogueira, Everson e Helder, porque eles se viram dentro desse universo. Então, assim, eles gostaram de vocês, gostaram da forma com que vocês atenderam eles, e gostaram da forma tanto da foto quanto da filmagem. Então, assim, o casal se viu casando com vocês e com a gente. Então, assim, essa é a grande dica. Não é só preço. Tem a ver com tocar mesmo. Uma coisa até muito bonita de se ouvir, né? Uma coisa, se viu casando com vocês, é uma coisa... Justamente. A gente casa com todo mundo. Não tem aquela coisa que, você casa com a sogra, você casa com o fornecedor também. Isso é verdade. Você vai casar com o seu cerimonial. Seu cerimonial vai ser o seu cerimonial para a vida toda, né? E até falo, depois a gente acaba fazendo aniversário da filha, enfim, né? Batizado e tudo. As amizades ficam, né? Elas tendem a ficar. É um momento muito importante. E quando a gente trabalha com quem a gente gosta, com pessoas que a gente confia, nossa, o trabalho flui, assim. A gente tem orgulho de ter entregue aquela festa. É verdade. E Pedro, agora já que você tem tanta experiência nesse ramo de... Tanta experiência não, gente. De eventos. Eu tenho poucos anos de vida. Me conte algumas... Eu sou uma pessoa Você tem alguma história engraçada, alguma gafe, alguma coisa assim... Que seria interessante a gente terminar com chave de ouro, terminar assim, mais alegre. Tô tentando fazer cara boa aqui. Eu tenho histórias engraçadas, inclusive eu já contei isso no vídeo. Que possa ser compartilhada aqui? Não, posso. Não, essa aqui tá apropriada pro horário. O que acontece? Eu tenho um vídeo de perrengues que eu listei alguns perrengues. É lógico que eu tenho que atualizar, porque perrengue a gente passa quase sempre, né? Mas uma história ótima. Perrengue chique. Perrengue chique. Esse foi chique, realmente. Que era o casamento na catedral, chique, né? E que é ótimo, que a gente ama fazer. O noivo, ele foi a um alfaiate daqui de Brasília, super legal e tudo. Parece que o pai dele ia, o tio dele, aquelas coisas assim, né? De família. E aí o alfaiate estava muito empolgado porque ele estava fazendo só terno slim. E a mãe do noivo falou assim, mas fulano, não lembro o nome realmente do alfaiate, falou assim, mas fulano, essa calça do meu filho não está muito apertada, não? Ele, não, porque está usando assim agora, o terno tem que ser slim. E eu lembro que quando a gente estava na catedral, a mãe do noivo falou assim, gente... tá muito apertada essa calça. E ela olhou pra mim e falou assim, Pedro, você não tá achando a calça do noivo muito apertada? Gente, mas o alfaiate falou que era slim. Eu falei, tudo bem. Eu só de olho, né? Falei, tudo ok. Lá pelas tantas, o casamento acontecendo. 2 horas, 3 horas depois de festa, o pessoal, todo mundo muito empolgado, bebendo e tudo. Começou a jogar o noivo pra cima na pista de dança. E dá-lhe jogar o noivo pra cima. De repente, meu povo, rasga a calça do noivo num nível assim... Virou um short, porque assim, rasgou no nível tipo... Já começou a lua de mel. Não dava pra refazer a calça, assim, ficou muito absurdo. E aí, beleza, me chamaram lá na sala da noiva. Eu falei, tudo bem, tava lá no meio do salão e tal, me chamaram o pessoal da equipe. Quando eu chego lá, tá o noivo com 5 padrinhos em volta e a calça totalmente estraçalhada.
o noivo olha pra mim assim e fala assim, e agora? O que eu faço, né? Aí eu falei, olha, gente, pega aqui na nossa caixa o negócio, né? A agulha, a linha que a gente tem, kit de primeiros socorros. Veio a prima do noivo para poder costurar a calça. Ela falou, olha, vou demorar no mínimo 1 hora para poder costurar tudo, porque ficou muito feia a calça. E a calça dele ia demorar quase 1 hora, uma outra calça para vir. E ele, Pedro, o que eu faço? Não sei o quê. Eu olhei pro noivo, olhei pra mim, olhei pra baixo, falei assim, toma a minha calça. Aí eu falei assim, toma a minha calça. Ele, o quê? Como assim? Eu falei, olha, a minha Maxime, a minha não rasga, ainda fiz o merchan. Caramba. Pode levar a minha, porque a minha Maxime, a minha não rasga. E aí você ficou de cuequinha? Eu fiquei de cueca, com as pernas todas cabeludas. Eu só peguei o paletó, eu coloquei em cima da perna e tava eu, a mãe do noivo e a prima do noivo dando muita risada na suíte. Aí o garçom entrou pra poder pegar alguma coisa e ele, o que tá acontecendo? Aí o garçom falou assim, aí eu falei, não, fica calmo, tá tudo bem. E eu rindo muito com a mãe do noivo. E o noivo foi lá e pulou e tudo, e ele usou minha calça. Que bom que resolveu. Então foi muito legal, porque eu falei com ele, olha, a gente não pode dar um pause na sua festa. Então assim, não tem como falar, o noivo vai ficar 1 hora fora porque rasgou a calça. Então eu falei, resolve tudo. Então, sempre quando eu vou fechar contrato, eu olho para ver se o noivo cabe na minha calça. Bota uma extra, né? Eu fiz isso no último Noiva e Música da Vila, eu levei um terno extra e o terno que eu ia usar da Maxime veio uma calça mais curta. Eu não tinha provado nem nada, eu pedi pro Davi passar lá e buscar. E a sorte que eu tinha um terno extra. Então, assim, a dica que eu dou pros noivos é sempre leve uma calça a mais, porque o povo pode jogar pra cima, sua calça pode estar ajustada e tal. Então foi ótimo. E aí eu usei a calça que eu já tava, a minha segunda calça, né? Então, levem sempre uma segunda calça. Isso é verdade. A gente também, como profissional de evento, a gente já rasgou a calça também. Uma baixada ou outra, assim, sempre dá uma... E se a calça é preta, vá de cueca preta, cueca azul marinho. Isso. Não tente de cueca ainda branca. Mais depois desses meses sem fazer casamento, que todo mundo deu uma engordada, né? Meu filho... Que vai ter de calça rasgando. Nesse casamento, eu tenho 3 ternos e só um me serviu. Eu teve um terno que ficou assim, tipo, 6 centímetros pra fechar. E eu, meu Deus do céu. Deitar na cama. Não fechava. Então, eu só tive como usar um terno. Então, já fica essa dica. Além de não rasgar a calça, gente, dá tempo ainda, fecha a boca. E malhe. Isso aí. Pedro, muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Foi um bate-papo muito descontraído, muito, muito enriquecedor. E só agradecer mesmo, foi muito bom. É isso aí, Pedrão. Então, já que você não se inscreveu ainda, se inscreve aí, acompanha o perfil do Pedro. E é isso aí. Até a próxima. Tchau. Obrigado, gente. Um beijo. Tchau. Até mais.